Bom, agora vamos falar um pouco do que é interesse e o que é legitimidade. Isso é pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal. Interesse e legitimidade. Bom, primeiro, o que é interesse? Bom, interesse, gente, surge de onde? Da necessidade, né? Necessidade no recurso é o quê? Modificação. Modificação naquilo que é desfavorável, tá? Ainda que parcialmente. Então, a primeira coisa para eu ter interesse no recurso é que eu tenha o quê? Sucumbido, ou seja, que aquilo que eu pedi não tenha sido atendido. Então, vamos supor que eu tô falando aí de um crime de furto, tá? E eu tô pedindo ali que se, né, peço nas minhas alegações. Primeiro, absolvição por falta de provas. Segundo, exclusão da qualificadora do arrombamento, por exemplo, por ausência de laudo pericial. Terceiro, que se ainda assim o réu for condenado, que o juiz substitua a pena dele privativa de liberdade por restritiva de direito, porque não é reincidente, né, em crime doloso, preenche ali os requisitos, já que culpabilidade, antecedência, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências são afetas e íncitas ao tipo, não há nenhuma majoração, a medida se demonstra, então, adequada, essa substituição de pena. Então, no meu pedido, né, inicial ao juiz sentenciante, eu pedi isso. Eu pedi ao juiz que, primeiro, absolvesse ele. Segundo, se condenasse, retirasse, excluísse da condenação a qualificadora do arrombamento. Isso já baixa a pena dele, tá? E que substituísse a pena dele privativa de liberdade por restritiva de direito. Vamos supor que venha uma condenação, tá? Reconhecendo a qualificadora, tá bom? E dando a ele aí, então, 2 anos em regime aberto, sem substituição de pena. Onde eu tenho interesse? Onde eu sucumbi. Onde eu sucumbi? Eu sucumbi em tudo. Então, eu posso recorrer de tudo? Posso. Isso é interesse. O interesse surge aonde você perde. Então, no meu recurso, a razão do meu inconformismo vai se basear onde? Onde foi desfavorável para mim. Isso é interesse. Então, por exemplo, você alegou negativa de autoria. O juiz entendeu que ele não era o autor. Absolveu ele com base na negativa de autoria. Você, advogado do réu, você tem interesse em recorrer? Não. Agora, o Ministério Público, por exemplo, teria interesse em recorrer? Teria, porque o MP pediu o quê? Condenação. Tanto é que ele respondeu uma ação penal. Então, o MP pediu condenação. Em memoriais, mantém o pedido de condenação. O juiz absolve o réu reconhecendo a negativa dele de autoria. Quem tem interesse em recorrer? O MP. Tá ok? Então, gente, o interesse vai aonde se perde. Onde é desfavorável. Isso é interesse quando a gente fala do âmbito recursal. Agora, legitimidade. Gente, a legitimidade no recurso, tá? Ela vai surgir de onde? Aonde se traduz um prejuízo à parte que entenda que foi produzido prejuízo com aquela decisão, contra quem ela está recorrendo, tá bom? Então, a legitimidade do recurso, ela tá aí ligada a quem tem o quê? A capacidade, tá? De fazer, tá bom? Ou quando a lei ali expressamente autorize a interposição pelo terceiro. Mas, via de regra, tá bom? Quem tem essa legitimidade? Aquele contra quem, né, se profere uma decisão desfavorável, tá bom? Então, a legitimidade, ela tá ligada ali à legitimidade para o processo, a legitimidade para a causa, tá? E ela tem como pressuposto aí fundamental a sucumbência. Então, tanto o interesse quanto a legitimidade, legítimo é o quê? Pessoa, né? Aquele que pode fazer, né? E o interesse é o quê? Onde perdeu. Ambos dependem de quê? De ter uma sucumbência aí formalizada contra si. E os efeitos do recurso? O recurso, ele traz aí alguns efeitos. Primeiro efeito devolutivo.
O que é efeito devolutivo do recurso? O recurso, gente, ele entrega novamente ao tribunal a matéria do qual eu recorri, tá? Para ser apreciada por quem? Pelo órgão, tá? Com grau de jurisdição, então, superior. Então, o efeito devolutivo do recurso significa dizer que eu estou dando novamente a uma instância superior a oportunidade de rever o meu inconformismo. Isso é efeito devolutivo. Devolutivo, devolver a matéria recorrida. E aí, gente, é a matéria do qual se recorre. Então, por exemplo, às vezes, eu pedi, por exemplo, somente dosimetria da pena. O cara é confesso, tá? E aí eu tô recorrendo porque o juiz exacerbou a culpabilidade, porque aumentou nos motivos, aumentou na personalidade, nos antecedentes, deixou de reconhecer uma atenuante. Então, gente, eu vou devolver ao tribunal o quê? Olha, juiz, tem que modificar a culpabilidade porque ela é em tal tipo, tem que modificar os motivos porque esses motivos eles estão ali também inerentes e não há nenhum fundamento idôneo que gere um aumento de pena. Os antecedentes, na verdade, já são a reincidência, que estão capitulados já e aumentados na agravante. O juízo deixou de reconhecer ali, por exemplo, né? O juízo deixou de reconhecer, por exemplo, a atenuante da menoridade relativa para compensar com a agravante da reincidência. Perfeito. O que eu estou devolvendo para o tribunal? Isso. Se eu deixar de falar sobre algum aspecto em si, o juiz vai avaliar o quê? O que eu pedi, o que eu devolvi para o tribunal, ok? Efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo do recurso? Isso daí, gente, pode ser que no recurso eu suspenda o quê? Os efeitos daquela decisão que foi vergastada, que foi combatida naquele recurso, tá bom? Devendo, então, né, esse processo seguir os seus trâmites normais. Então, o efeito suspensivo do recurso significa isso, quando eu paro os efeitos que aquela decisão poderia trazer. O efeito regressivo. A lei, gente, ela tem uma autorização, tá, para que o órgão que proferiu a decisão exerça um juízo de retratação, inclusive modificando. Isso, tá, é um efeito de um recurso. De todos? Não são todos os recursos que cabe esse juízo de retratação. Entretanto, pode vir a ser efeito do recurso o efeito regressivo, tá bom? O efeito regressivo nada mais é do que a possibilidade do exercício do juízo de retratação. Extensivo, tá bom? Esse recurso extensivo, esse efeito extensivo, mas aí é efeito, ok? Efeito. Efeito extensivo. Existe aí na hipótese do concurso de agentes, tá? E aí, principalmente, se a decisão que foi de um recurso de um dos réus, se ela tem ali um fundamento, tá? Que é de caráter exclusivo, que não é de caráter exclusivamente pessoal, tá bom? Ela pode, então, aproveitar aos outros réus, ok? Desde que não seja uma situação pessoal daquele réu. E o efeito translativo do recurso, tá? Quando a gente fala em efeito translativo, significa que está sendo devolvido ao órgão ad quem, lá embaixo, tá? O conteúdo decisório que não atingido pela preclusão, não foi. O efeito translativo do recurso, ele atribui ao julgador, né, o poder de adotar uma decisão em favor ou contra qualquer uma daquelas partes ali no processo, tá? Então, quando você dá esse efeito, tá, no recurso, pode tanto ir para um lado quanto ir para o outro, tá bom? Ad quem, né? Na instância superior, tá? Ad quem? Na instância superior. Você devolve para a instância superior todo aquele conteúdo decisório que não atingiu preclusão. E aí, esse recurso, uma vez interposto, atribui, então, a esse julgador
o poder de adotar qualquer decisão que pode ser em favor ou contra aquele que está ali no processo, ok? E o efeito dilatório procedimental é o efeito natural do recurso, tá bom? Que seria a sucessão dos atos ali que vão decorrer da sua interposição. Bom, extinção do recurso, né? A desistência do recurso, tá? Pode ser uma causa de extinção. E a extinção normal que ocorre ali pelo seu processamento, julgamento e passagem de prazo, tá? Aqui no material eu coloquei ainda a deserção e indiquei os artigos 806, parágrafo 2º do CPP, tá bom? Mas lembrando que a fuga do condenado, tá? Não mais geraria a deserção aí do recurso.